Então vamos lá, vamos falar o segundo vídeo sobre a segunda vinda do Cristo. Então Jesus disse a seus discípulos que se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si próprio, que se encarregue de sua cruz e que me siga. Então se inscreva aqui e vamos para o vídeo. Por que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la? E o que perder sua vida por amor a mim, a reencontrará. E que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, por que trocar o homem, poderia ele resgatar sua alma após tê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então renderá a cada um conforme suas obras. Eu vos digo em verdade, alguns anos, os que estão aqui, que não experimentarão a morte, senão enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino. Isso está em Mateus capítulo 16, no versículo 24 a 28. Então o sumo sacerdote, erguendo-se no meio da assembleia, interrogou Jesus e lhe disse: Não respondeis nada àqueles que depõem contra vós. Mas Jesus permaneceu no silêncio e não respondeu nada. O sumo sacerdote então interrogou-o ainda e disse: Sois vós o Cristo, Filho de Deus, bendito para sempre? Jesus lhe respondeu: Eu o sou. E vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, despedaçando suas vestes, disse-lhe: Que temos nós mais necessidades de testemunhas? Isso está em Marcos capítulo 14, versículos 60 a 63. Jesus anuncia a sua segunda chegada. Mas notem que ele não diz absolutamente que voltará sobre a terra como um corpo carnal, e nem que o Consolador será personificado nele. Então ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória do seu Pai, julgar o mérito e o demérito e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos forem chegados. E essa palavra, alguns dos que estão aqui, que não experimentarão a morte, se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino, mostra uma contradição, já que é certo que ele não virá aos viventes de algum destes que estavam presentes ali. Jesus não podia, entretanto, enganar-se numa previsão desta natureza. E, sobretudo, por uma coisa contemporânea que lhe concernia pessoalmente. É preciso, a princípio, indagar-se: estas palavras sempre tiveram sido bem fielmente encontradas? Então pode-se duvidar, se sonho que não tenha nada escrito, que ele só tenha aparecido após sua morte. E quando se vê o mesmo discurso, quase sempre, reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente
que estas não são as expressões textuais de Jesus. Por outro lado, provavelmente que o sentido deva, por vezes, ser alterado ao passar-se para traduções sucessivas. De outro lado, também é certo que se Jesus tivesse dito tudo o que tivesse podido dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de uma maneira limpa e precisa, e que não teria dado nenhum equívoco, como é feito pelos princípios morais, enquanto que deveu cobrir seu pensamento sobre os assuntos que ele não julgou a propósito de se aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração presente devia ser testemunho do que ele anunciava, deverão interpretar o pensamento de Jesus conforme sua ideia. E puderam, por consequência, redigi-la no sentido do presente, de uma maneira mais absoluta, que não pôde, talvez, fazer ele mesmo. Qualquer que seja o fato, é aí que prova que as coisas não aconteceram assim como se crê. Um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo, eles não estavam suficientemente preparados para a ordem de ideias e suas consequências. Mas, do que entretanto apresentou o princípio como fizera por todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. E esta lei, estudada e posta à luz dos nossos dias pela doutrina espírita, ela é a chave de várias passagens do Evangelho, que sem ela parece contrassenso. E é nesta lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais, já que elas não podem se aplicar à pessoa dos apóstolos. É evidente que elas se reportam ao reino futuro do Cristo, ou seja, do tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, ela será a lei universal. Dizendo-lhe que alguns do que estão presentes verão seu acontecimento. Isso não podia se estender, senão no sentido de que reviveriam a esta época. Mas os judeus figuraram que eles iriam ver tudo que Jesus anunciava e tomaram as suas alegorias ao pé da letra. De resto, alguns anos de suas predições, elas se cumpriram em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém e as maldições que se seguiram, a dispersão dos judeus. Mas ele leva a sua visão mais longe e, falando do presente, ele faz constantemente uma alusão ao futuro. Então, é essa que nós precisamos entender o Evangelho do Mestre Jesus. Muita paz, muita luz.
Gratidão a todos.